Muito bem, meus queridos, voltamos com mais um assunto. Hoje, vamos então fazer as definições de como são, professor, elaborados esses projetos, que nós falamos lá das normas técnicas na aula 26 e na aula 27. Então, hoje, na aula 28, a gente vai dar uma introdução da estrutura, do corpo, do esqueleto de determinados projetos, sejam eles para desenvolver uma pesquisa científica, sejam eles para que seja a obtenção de um determinado fomento para que a gente possa elaborar, construir ou dar continuidade a um determinado empreendimento pecuário. Dá uma olhada lá na tela, queridos. Então hoje aí, ó, aula 28.1, metodologia científica, parte 3, misericórdia, a apresentação e uma introdução, né, sobre a elaboração e aplicação de métodos para a estrutura de um projeto, conceituação, aplicabilidade das normas técnicas científicas da ABNT e técnicas e estruturas relacionadas às normas que a gente pode encontrar na ABNT e utilizar ao favor da elaboração de um projeto científico. Então ali, ó, habilidades: desenvolver a capacidade de organizar, elaborar, transpor as práticas desenvolvidas em um artigo. Toda vez que eu falo essas práticas, significa que está relacionado a determinados manejos que nós realizamos aí na nossa propriedade. E se você tiver algum tipo de criação ou outros, né? E essas criações também, pessoal, qualquer criação que você faça e que dos insumos advindos da criação que venham colaborar com as atividades agrícolas, também fazem parte, tá bom? Relacionar os pensamentos de forma estruturante em conformidade às normas técnicas da BNT e termos a noção de como ocorre o processo de elaboração de notificações, informações e divulgações dos achados realizados nesses manejos das atividades, sejam atividades da nutrição animal, criação, sanitização, instalações, tá bom? Ou mesmo se for um setor de engorda, tá? Então vamos lá, só para a gente relembrar, retomar o que nós tínhamos falado lá. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela que faz essas normatizações que nós vamos ver da estrutura, do esqueleto de determinados projetos desenvolvidos para pesquisa ou de determinados projetos que serão utilizados na aquisição, no fomento, né? Ou você conseguir um dinheiro, um incentivo de um banco privado. Então aqui nós paramos da última aula bem aqui, ó. Antes de iniciarmos, né, modelos, então nós paramos aqui sobre a ABNT, que vai definir a estrutura do projeto de pesquisa como uma descrição de como ocorre o empreendimento a ser realizado. Que empreendimento, professor? Aí eu relato de novo. Ou se você vai fazer a instalação, ou se você vai fazer alguma modificação. Então a gente fala que um projeto de pesquisa é um documento que irá ser apresentado com determinados planos, e nele vai ter o que? O desenvolvimento das atividades práticas, ou você vai realizar uma modificação em um determinado manejo e também verificar qual é o produto em relação a isso. Então, para todo modelo de projeto tem uma estrutura. Quem faz essa normatização é a ABNT. Então nós vamos mostrar algumas estruturas que nós chamamos de esqueleto, o arcabouço de alguns modelos. Mas sempre lembre, pessoal, cada instituição pode normatizar a estrutura. Então aqui na mediação tecnológica nós estamos propondo isso aqui. Mas se cada escola já tiver a normatização, só faz as adequações necessárias, tá bom? Então aqui, ó, um corpo de projeto básico, a estrutura básica de um projeto de pesquisa. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui pro tio. Nós vamos começar com essa base de estrutura de um projeto de pesquisa. Mas tem a estrutura de um projeto para financiamento. É diferente, tá? Quando você faz a estrutura de um projeto de pesquisa,
Primeiramente, o que você tem que fazer, óbvio, depois que você estruturar ele direitinho, você vai postar ele numa plataforma, lá na plataforma do CNPq. Aí nós vamos mostrar para você como é, que aí você vai lá, o projeto ele tem como objetivo propor uma alteração. Propor projeto de pesquisa, você vai propor uma alteração em um determinado manejo de criação, que nos seus resultados você vai elaborar uma hipótese aonde você vai mostrar que se você tem um grupo de animais, aonde você continua fazendo aquele manejo tradicional, e um outro grupo de animais, onde você alterou o manejo tradicional, você observou que teve uma melhor produtividade, rentabilidade no produto final. Então, isso é um projeto de pesquisa. Ou na área de produção, da saúde animal, melhoramento, viabilidade em relação às instalações. Sempre tem um caso controle. Isso é no projeto de pesquisa, tá? Agora, projeto para financiamentos, a gente vai ver que a estrutura é diferente. Dá uma olhada lá na tela. Só para frisar isso. Então aqui, pessoal, nós estamos vendo aqui, ó, primeiro, tá? Esta é a estrutura. Nós temos quantas estruturas, quantos esqueletos iniciais? Professor, nós temos aqui primeiro, a capa, segundo, anotações técnicas, terceiro, objetivos. Nós vamos ver a estrutura passo a passo. Cada folha dessa tem uma estrutura a ser seguida, tem uma informação a ser inserida. Na quarta, pessoal, nós temos... Nossa, quarta tu vai colocar quinta, macho. Na quarta nós temos aqui, ó, a justificativa, metodologia de todos os passos. Fica na quinta, parecendo a 50ª, Jefferson. Calma aí. Respira. Quinta. O embasamento teórico, o cronograma, vamos ver como é que é a estrutura desse cronograma para a produção, o orçamento de toda a atividade para esse projeto de pesquisa, os instrumentos a serem utilizados. Lembra quando eu falei para vocês nas outras aulas, porque poderia, professor, tem uma modificação do manejo de moça, uma modificação do manejo de debicagem. Aí, ó, quais os instrumentos que você está propondo modificações e a referência bibliográfica. Então, são 10 estruturas iniciais, pessoal. Dentre as 10, nós estamos vendo aqui, ó, páginas que não são numeradas no corpo da estrutura do projeto. Isso vai, sim, fazer com que a gente ocorra um processo de numeração para quando formos postar essa estrutura do esqueleto do projeto. Então, aqui, ó, temos os elementos pré-textuais. O que são esses elementos pré-textuais? Se eu voltar aqui, ó, olha só qual é a página. A página nossa dos instrumentos, metodologia, objetivo, elas estão todos nesses elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais, pessoal, eles são essas caracterizações, onde tem a capa, contracapa, listas. Essas listas que são abreviaturas utilizadas em qualquer corpo de projeto. Exemplo, uma lista que você vai falar sobre um termo técnico ou abreviatura de um termo técnico. E também um sumário. Depois, nós temos, então, as páginas preliminares. Páginas preliminares, elas são contadas com exceção da capa, mas não são numeradas. E dentro dessas páginas preliminares, nós temos após os elementos pós-textuais. Então, primeiro, nós temos os elementos pré-textuais. Depois, o texto, que são os elementos sem contar com a capa, preliminares, e os pós-textuais. Cada estrutura dessa
tem uma normatização e também a estrutura da formatação e posicionamento das informações que são colocadas em cada página. Seja também na estrutura da pontuação, formatação, tanto da inserção de figuras e também dos elementos textuais que compreendem cada listagem que desempenha o pré-textual, o texto e o pós-textual. Com isso aqui, ó, nós vamos colocar em sequência para vocês, estão observando, ó, que os elementos pré-textuais, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais, eles vão ganhando um corpo ao passo que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai começando a colocar essas informações. As folhas que nós estamos vendo aí, né, são essas folhas em cinza, são elementos obrigatórios. Então, nem todo o projeto, aqui para o tio, nem todo o projeto, quando você vai ver, porque determinadas escolas, o projeto está diferente, a estrutura do corpo do projeto, porque tem os elementos obrigatórios e os não obrigatórios. Então, por isso que concilia os elementos obrigatórios. Na grande maioria, determinadas instituições de ensino fixa somente os elementos obrigatórios. Outras já vão inserindo aqueles que não são obrigatórios. Isso aí fica a cargo ou do estudante ou do professor. Exemplo, tem o professor presencial, então ele é o orientador, o que vai dar o norte ao estudante. E aí, conversando, sempre o professor tem que sinalizar os elementos obrigatórios em conjunto com o estudante ou com um grupo de estudantes que vão desenvolver determinado projeto, verifica a necessidade de colocar, ou a importância de colocar informações adicionais. Essas informações adicionais estão no corpo do elemento que não são obrigatórios, tá bom? Por isso tem essas diferenças que a gente pode encontrar de instituições para outras instituições. Uma olhada lá na tela, meus queridos. Exemplo, galera, aqui na capa, após a capa, nós temos a ficha catalográfica, ficha de errata que muitas vezes não é nem utilizado. Por quê, professor? Porque antes de você mandar essa errata... Ah, não, calma aí que eu coloquei... Essa errata que nós estamos vendo aqui, ó, bem aqui, nossa, que dedinho chato. Esta errata, muitas vezes, ocorre depois que as pessoas imprimem. Então, sempre a gente aconselha que não faça essa impressão, mas faça uso do texto que procura as palavras ao digitar dentro daquela lupa. Nós vamos ver na aula de edição de texto, tá bom? Dentro do editor de texto do Word mesmo. As folhas de aprovação. O que significa essas folhas de aprovação, professor? São todas as assinaturas necessárias de quem está participando do projeto. Lembra? Todo o projeto ser elaborado, você vai fazer as participações, uma folha onde tanto o professor, que é o nosso orientador, e os estudantes, e quem vai auxiliar no processo, vai lá colocar a sua assinatura falando que está de acordo com o desenvolvimento do projeto, em determinada propriedade. Aí você vai elencando cada passo ou cada região da propriedade que vai ser utilizada para realizar esse projeto. Tem as dedicatórias que a gente está vendo aqui, ó, que não são elementos obrigatórios. Muitos colocam dedicatórias, mas em projeto de pesquisa não há necessidade. Onde que nós vemos isso, professor? É mais em curso de TCC, finalização de curso, né? Mais dedicatória, agradecimento, epígrafe. Em projeto de pesquisa é muito raro você ver esse tipo de estrutura, tá? Por isso que da folha de aprovação, que é a estrutura, essa folha de aprovação aqui, ó, que é também a estrutura, que é a folha de rosto, quando você submete o seu projeto a um comitê de ética. Ah, sim. Aqui, dentro dessa folha de aprovação, você vai submeter o seu projeto a um comitê de ética.
Comitê de ética, quando você faz algum trabalho ou desenvolve alguma pesquisa que está sendo relacionada ao quê, professor? A uma atividade, humanos, você vai utilizar humanos ou vai observar. Aqui não. Aqui nós estamos trabalhando com animais, então a submissão do projeto, depois que ele é realizado, é submetido ao CEUA, que é o Comitê de Ética e Pesquisa que se utiliza animais. Então, quando a gente quer fazer uma pesquisa com animais, então é submetido ao Comitê de Ética para estudo de pesquisa com animais, e lá eles vão ver as normas, se o seu projeto está adequado às normas que não vão causar nenhum dano a esse animal durante o desenvolvimento da sua pesquisa. Então é claro que você já desenvolve a sua criação e você quer fazer uma pesquisa porque você quer mostrar um determinado produto ou conseguir um fomento para você desenvolver essa pesquisa e ampliar a área de produção, aí você tem que só se adequar às normas para que você consiga elaborar esse projeto. Quando você recebe essa carta do Comitê de Ética, te liberando, que aí quando você for postar, né, em um site de fomento, como o CNPq, ou como a FAPERO, né? A FAPERO, aqui no estado de Rondônia, ela que organiza e emite os editais para pesquisa ou desenvolvimento de técnicas e melhorias e inovação dentro da pecuária aqui do nosso estado. E sempre tem, né, verbas para esse tipo de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa. Só que sempre lembrando que antes de submeter, tem que ter essas estruturas. Tem que estar contemplando os documentos obrigatórios, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Os documentos obrigatórios. Depois da folha de aprovação, como não é necessário em um projeto epígrafe, agradecimentos, dedicatória, vem o resumo e também o abstract. Esse abstract, pessoal, nada mais é do que seu resumo em uma outra língua. Lembra que no ensino médio hoje o estudante pode o quê? Ele pode escolher ou espanhol ou inglês. E aí, por isso que é muito importante esse processo interdisciplinar de uma língua estrangeira junto com a língua portuguesa, né? O português que nós já estudamos, então isso auxilia. Então o projeto, o professor que desenvolve o projeto de pesquisa com vocês, estudantes, está fazendo essa relação juntamente com o professor que dá aula de português, o professor que dá aula de inglês ou espanhol, para auxiliar nesse processo de elaboração do abstract, que nada mais é do que o seu resumo sobre o desenvolvimento dessa pesquisa, que tem também como elemento obrigatório. Aí nós estamos vendo ali, ó, símbolos, listas de abreviaturas, né? Bem aqui, ó, listas de símbolos, abreviaturas, siglas, lista de tabela, listas aqui, ó, de ilustrações. Estas listas não estão como obrigatórias, mas se o seu projeto de pesquisa refere-se à instalação, não a manejo, aí tem um porém, tá, galera? Se o seu projeto de pesquisa, ele retrata da instalação de um aviário, ou ampliação, você quer instalar ou quer ampliar um aviário a suíno, então é importante ter uma lista de ilustrações, tá bom? Porque é na lista de ilustrações que você vai colocar os anexos de fotos e imagens da sua propriedade, aonde você vai mostrar que você fez um levantamento que naquele local é um local ideal para realizar a construção ou a ampliação do aviário, da suíno. Ou então do setor que você está pretendendo fazer sobre ordenha. Então, nesse momento, isso se torna obrigatório, dependendo do objetivo do projeto que você está desenvolvendo. Porque você tem que mostrar que a estrutura é coerente com o local com o material que você quer receber. Então, as ilustrações sobre a sua propriedade
Ah, professor, se for piscicultura, então eu tenho que mostrar os possíveis processos de terraplanagem? Isso. Aí tem todo aquele processo de topografia. Aqui, Butil, tem todo aquele processo de topografia que você desenvolve, não só para poder fazer análise do solo daquele tanque que você vai realizar, né, através de uma maquinaria, e também com um processo de drenagem da água, tá bom? E para onde essa água ela entra no sistema de tanques e sai do sistema de tanques de forma a não agredir o sistema hídrico que rodeia a sua propriedade. As ilustrações auxiliam muito nesse processo, só quando se trata de instalação, tá bom? Lá na tela, queridos. Tem o sumário, que é um termo obrigatório, e aí vem a introdução, tá? Depois tem o desenvolvimento, conclusão. Pessoal, o processo de conclusão não é concluir o trabalho, mas sim a perspectiva. Quais são as perspectivas que você tem com o que você observou e com o que você espera do projeto a ser desenvolvido, tá? E aí as referências. Glossário, apêndice, anexo e índice são elementos, junto com a referência, pré-textuais, mas não, glossário e apêndice não são obrigatórios. Mas vamos lá. Professor, já o anexo não é obrigatório? Vamos lá, galerinha. Aí, de novo, se você usar as ilustrações, se for um projeto de instalação, de uma estrutura, para ovino, para caprino, aí você precisa usar as ilustrações. Tem 2 métodos que você faz. As ilustrações você pode deixar tudo por último em anexo, e aí dentro do texto você vai colocar numeração, ou você coloca as ilustrações dentro do texto e não precisa colocar elas em anexo. Aí vai depender da forma que você vai estruturar isso. Lembra que cada instituição tem uma definição de normas, de regras. Nessa estrutura, nesse esqueleto que nós estamos demonstrando para vocês, tem a opção de colocar, então, os anexos como não obrigatórios no final. Salvo somente para aqueles projetos de instalações, tá bom? Não para projetos de alteração de determinados manejos. Ah, mas professor, se eu tiver desenvolvendo uma alteração em um determinado equipamento que auxilia a qualidade de vida, não só do animal, durante um determinado manejo, mas também de quem está operacionalizando aquele manejo, eu não vou ter que descrever, então, a estrutura do equipamento, aí vai entrar também em lista de figuras, tá bom? Que aí, por exemplo, é a estrutura do equipamento de fazer debicagem, é o processo de como você faz a sexagem, né, no aviário, é o processo de como você vai fazer também a sexagem lá na criação da piscicultura, no processo de reprodução. Aí sim, se você alterar uma estrutura, um equipamento que lhe auxilie a fazer a moça ou a fazer então a retirada dos dentes incisivos de suinocultura, qualquer mudança, proposição de mudança em um equipamento que vai auxiliar em determinado manejo, também entra nessa estrutura de lista, tá bom? Ou no final do anexo, ou dentro do texto. Aí não há necessidade de você colocar no anexo. Na tela, queridos. Desta forma, a gente tem em resumo aqui, ó, todos os elementos obrigatórios e os elementos opcionais, em tabela. Aí, não os elementos obrigatórios textuais, como nós falamos, encontra-se a capa, folha de rosto, dedicatória, pessoal, olha, deixa eu fazer diferente, apaga tudo, então vamos lá, azul, não, Jefferson, não é isso, é isso, aqui em azul, que saiu para vermelho, não é vermelho, eu quero azul, e é isso aqui, vamos lá, elemento, vamos lá. 3-1 para a tela. Aqui, ó, em azul,
Todos esses que estão somente com uma estrelinha, ó, a capa, são elementos que nós vamos, são classificados como obrigatórios, tá? Esses elementos obrigatórios aí, ó, resumo em uma língua estrangeira, seja essa língua estrangeira, né, inglês ou espanhol, símbolo, ou sumário em relação aos elementos pré-textuais. Professor, em relação aos elementos considerados aí, ó, opcionais dentro dos elementos pré-textuais, folha de rosto, pessoal, dedicatória, eu nem vou colocar, né, na verdade não era isso aqui, né? Não, borracha. Na verdade era azul mesmo. Aqui. Essa dedicatória, agradecimento, epígrafe, isso são trabalhos de conclusão, não estrutura de projeto. Então, eles não entram aí, tá bom? Mas existem algumas instituições que colocam. Ilustrações, de novo, ilustrações, professor, só são utilizadas para projetos que você vai desenvolver o quê, professor? Instalações, tá? São figuras ou então desenhos de proposta de modificação ou ampliação dentro de uma instalação. Aí vem lista de figura. Essas figuras vão estar dentro da onde, professor? Dentro dos elementos textuais, o desenvolvimento aqui, ó. E também na metodologia, que está dentro do desenvolvimento. E aí ou você coloca dentro do desenvolvimento, ou você coloca em anexo. Tem essas duas estruturas para você formular o projeto de elaboração. A estrutura do projeto, de novo, em outro formato, como parte externa à capa, também como elementos obrigatórios, né? E elementos não obrigatórios. Em branco aqui nós estamos observando os elementos obrigatórios, que é a capa, folha de rosto, sumário, elementos pré-textuais, introdução, o referencial teórico, da onde você se baseou para propor a alteração no manejo desenvolvido em determinadas criações, ou aonde você se baseou, quais são os artigos, ou da onde você tirou que a instalação, desenvolvimento, ampliação de uma determinada instalação de criação vai favorecer o desenvolvimento do produto final, tá? E os elementos pré-textuais são as referências que você utiliza dentro do conteúdo que você planejou. E isso sim, sempre levando em consideração que todos esses elementos pré-textuais que você tem como normatização, sempre tem que ter uma referência ou citação. As referências são colocadas no final do projeto em si e as citações são colocadas dentro do corpo do trabalho, tá? Aqui, ó, como nós estamos falando da capa do projeto de pesquisa, nós temos como um modelo, claro que pode sofrer algumas alterações aí por vocês, tá, gente? Não é preciso seguir na risca, né, a regra, como está aqui. Por exemplo, o nome da unidade escolar, tá? Vem sempre o nome nesse sentido aqui, ó. O nome da instituição, né, em fonte Arial, tamanho 14, escrito em negrito, fonte Arial, tamanho 14, escrito em negrito, maiúsculo, quer dizer, negrito, maiúsculo, na verdade eu quis escrever caixa alta, tá? É tudo em letra maiúscula, caixa alta, centralizado e espaço entre linhas simples, tá bom? Que é a identificação, o nome da unidade escolar e também do módulo que vocês estão realizando. Aqui é na NBAZ primeiro ano, são criações. Se fosse lá no segundo, era NBAZ na parte da agricultura. Também tem aproximadamente aí, ó, um espaçamento de 12 entrelinhas, é um espaçamento simples, e centralizado o nome dos estudantes ou estudantes. Pode ser realizado, desenvolvido o projeto em grupo. Claro, muitas vezes são desenvolvidos projetos com os estudantes que têm as propriedades, né,
próximas e que eles têm em comum acordo um tipo de trabalho que eles queiram elaborar. Então, o nome do estudante vem com uma fonte Arial, tá? Tamanho 14 em negrito, maiúsculo, centralizado, o espaço entre linha é simples. De novo, pessoal, esse maiúsculo não é a primeira letra não, tá? É caixa alta, é todo nome maiúsculo. Também tem o espaçamento entre linhas, o espaçamento simples, também com 12 espaçamentos, e depois sim vem o título do projeto de pesquisa. Aí sim, esse título é a fonte Arial, tamanho 14, negrito, maiúsculo, centralizado e simples entre linha. E também depois, lá no finalzinho, é colocado em fonte Arial, negrito, tamanho 14, espaçamento entre linhas simples, que é o município e o ano, tá bom? Ou também, claro, município, o ano, a linha, tá bom? Aonde se encontra a propriedade. Ou também, pode ser também somente o município onde está o quê? A escola. Já quando a gente vai fazer a contracapa, né? A folha tem o rosto, a capa e a folha de rosto, aí vem é o mesmo sistema, só tem uma modificação, gente. Aqui no nome do aluno, ó, que na verdade é o estudante, seguem as mesmas diretrizes. Arial, tamanho negrito, caixa alta, centralizado e tamanho simples, né? Quer dizer, espaçamento simples entre linhas. E depois do aproximadamente 12 espaços, vem o título do trabalho, o título do projeto de pesquisa e um subtítulo se houver, tá? E aqui, ó, recuado, bem aqui, ó, na metade da página, praticamente, se você prestar atenção, professor, fala recuado, mas qual é a dimensão? É a metade da folha aqui, ó, daquela folha 4, ó, é a metade. Aí escreve, projeto de pesquisa NBAZ a ser utilizado como diretrizes para a realização das atividades extraclasse. E isso seria uma proposição, tá? Um exemplo, não é para realizar as atividades extraclasse, mas é só um exemplo. Aí, se o estudante for fazer algum projeto, uma atividade que vai se desenvolver dentro lá da propriedade dele, ou uma atividade que ele quer alterar, ele fala qual é o tipo de atividade, e também o ano. Aí, orientador é o nome do professor presencial. E no final, lá no último espaçamento, a identificação, né, do município e o ano também. Tá bom, pessoal? E o sumário, a estrutura do sumário. Sempre a estrutura do sumário, pessoal, fonte Arial, tamanho 14, negrito. E as palavras, né, os itens, são em caixa alta e os subitens em caixa baixa, tá bom? Só com a primeira letra. E sempre em negrito, tá? Espaçamento entre linhas, 1,5. Tanto os espaçamentos entre linhas e o processo de numeração da página. Percebam que a introdução começa na página 6. Lembram? Os elementos pré-textuais não são numerados, mas eles são o que, professor? Contados. Desta forma a gente consegue fazer esse alinhamento, tá bom? E o cronograma. O cronograma tem que ser descrito conforme o andamento da elaboração do projeto. Como assim, professor? Antes de escrever o projeto, se você está pensando em fazer projetos para instalação do aviário ou suinocultura ou ampliação da instalação, você faz o quê? Um levantamento bibliográfico. Primeiro, uma revisão de artigos ou outras publicações que falam sobre melhoramento ou a escolha do local apropriado para fazer determinadas instalações, ou quando você vai fazer ampliação de uma instalação. Então, todo o material que você vai utilizar como base para a escrita de todo o processo argumentativo é feito. Então, você tem que contabilizar o tempo que você vai realizar esse tipo de levantamento. A discussão teórica da determinação do objetivo do seu projeto.
por que realizar a instalação de um determinado sistema de criação. Aí faz o levantamento do mercado, sinalização do mercado, localização da sua propriedade. Se você obter esse produto, como você tem que justificar como você vai escoar essa sua produção. Aí, até que eu lembrei agora, pessoal, que quando você vai justificar a instalação de uma suína ou a instalação de uma caprinocultura, a localização geográfica entra como figura, ilustração, mostrando que o local ele tem fácil escoamento para o mercado e que o mercado sinaliza a necessidade desse tipo de produto na sua região. Então, o cronograma ele tem que estar sincronizado com o processo de escrita lá da sua metodologia. Dessa forma, você vai garantir que com todos os passos, quando for feita a submissão do projeto, eles sejam articulados com a escrita que você está desenvolvendo. E assim você consegue um resultado de obtenção de sucesso do seu projeto, tá bom? E por último, um quadro, um modelo de todo insumo, quer dizer, todo material que você vai necessitar para um quadro orçamentário, né? De custeio, quanto que você vai desembolsar para elaborar isso, ou de quanto se você está precisando de um fomento, que é o que você vai concorrer aí na bolsa de iniciação, ou em relação ao edital de produção, ok? Meus queridos, com isso a gente finaliza essa aula, mas eu sei que está faltando agora na nossa próxima aula, lá para a nossa aula 28, projeto, estruturas de projeto para fomento. Esse foi a estrutura de um projeto para pesquisa, ok? Mas daqui a pouco a gente volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido e os exercícios também. Tchau!